Está no ar Prosa e Cuia. Virando a página do nosso programa, onde o foco é você, lembramos de Bilac, Olavo Bilac, que dizendo para as crianças sobre a terra que a gente nasceu, mais ou menos assim ele diz: criança, ama com fé e orgulho a terra que nasceste. Criança, não verá nenhum país como este. Imita na grandeza a terra em que nasceste. Bilac, como sempre, foi muito feliz nos seus poemas, e sobretudo esse é a pátria. Porque a terra da gente, a nossa pátria, é feita, sobretudo, por e com homens de valores. Razão pela qual nós intitulamos essa página Por que Inesquecível? E entre os inesquecíveis de Montes Claros, com os quais eu convivi, está Alfeu Gonçalves de Quadro, que conheci por pouco tempo, era médico e amigo de meus pais. Então, estamos relembrando hoje o grandioso Montes Clarense. E ninguém com mais precisão do que o nosso amigo, nosso convidado que aqui se encontra à minha esquerda, da família Prates também, que vai nos dizer se ele concorda ou discorda de que Dr. Alfeu foi e é uma pessoa inesquecível para nós. O que você acha, Afonso? Um homem inesquecível. Primeiro porque foi uma pessoa de extraordinária humanidade, um médico extremamente generoso, competente, preocupado com as pessoas, com os seres humanos, especialmente os mais desprotegidos da sorte. Foi um grande médico. Nessa personalidade, ele se compara a um outro médico também muito humanitário que nós conhecemos muito, o Dr. Pedro Santos. Pedro Santos. Mas o Dr. Alfeu foi uma pessoa despossuída de vaidade, ele tinha muitas qualidades e, pelo que eu sei, muito poucos defeitos. Eu me lembro dele como médico, eu ainda era criança, era muito jovem ainda, menino ainda, e ele era um médico da família minha, como acabou de dizer o Giovanni, da família dele também. O Dr. Alfeu era médico de muitas famílias de Montes Claros. E um senhor médico, né? Sim, extraordinário, um diagnóstico absolutamente perfeito, raramente ele enganava nisso, não tinha as máquinas da tecnologia que tem hoje, mas ele tinha uma preocupação muito grande em ajudar as pessoas. Poderia ter ganho muito dinheiro com a profissão, não ganhou, foi um homem modesto, apesar de família tradicional da cidade, filho de João Gonçalves dos Santos, um senhor absolutamente conhecido, casado com Dona Honorina Quadros, entendeu? Fundou uma família extraordinária, pai excelente. Irmão de Geraldo Gonçalves. Irmão de Geraldo, pai do João Jacques. É uma família de muita importância aqui. Dr. Alfeu, ele foi jogado na política pela circunstância, porque ele, assim como Toninho Ribeiro, por exemplo, ele não tinha nenhuma inclinação política. Você vê uma similitude entre um e outro. Mas tinha as mesmas características de Toninho. Diferentemente, em épocas diferentes, né, porque Toninho pegou uma Montes Claros já mais avançada, um pouco mais cheia de necessidades, mas também era um administrador talvez mais competente que o Dr. Alfeu, mas não mais honesto, não mais preocupado com a população do que eles. Duas pessoas que me parecem muito, porque todos eles foram entrar na política para corrigir problemas, para evitar discórdia, assim, né, e tal. O Dr. Alfeu foi eleito, foi nomeado prefeito pela primeira vez, nomeado pelo governador pela primeira vez, salvo engano, eu não me lembro, no princípio da década de 40. Ele exerceu esse mandato durante algum tempo. E depois ele foi eleito prefeito de Montes Claros, e aí sim, pelo voto direto, ganhando a eleição, que naquela época as eleições eram limpas, ou a maioria delas eram limpas. Gostei dessa. Eram ao verbo no passado. Exatamente, não tinha esse jogo de interesses que tem hoje. Então ele foi uma eleição direta em que ele venceu e fez um trabalho extraordinário em Montes Claros, considerando o tamanho de Montes Claros, considerando as necessidades de Montes Claros, considerando as grandes necessidades que tinha a população. Entendeu? Muito voltado para a saúde, para os problemas de saúde.
Aqui ele criou, inclusive, a estação de tratamento de água aqui de Montes Claros, a primeira, não sei se tem outra depois, foi construída na época dele. Preocupado com esgotos, com calçamentos, entendeu? Estradas para zonas rurais, para os distritos aqui todos. Muita coisa fez o Dr. Alfeu, calçamento com paralelepípedo e tal. E foi uma pessoa que viveu assim, sem alarde. Sem alarde. O Dr. Alfeu não era despido de vaidades, ele não fazia questão de aparecer. E foi uma pessoa que, por todas as razões, é uma pessoa inesquecível, como ser humano, como administrador, como político não, porque ele nunca teve essa tendência para a política, foi imposto na política. Mas era de decisões políticas, não, de conselhos. Ele foi um administrador que preocupado com o povo, trabalhou para o povo o tempo inteiro, entendeu? E fez uma grande administração, considerando as dificuldades que tinha, fez sim. Ele fez coisas importantes em Montes Claros. O sistema de luz aqui, por exemplo, de água e luz, foi trabalhado com ele. Outra coisa, o Hospital Santa Terezinha, de que nós todos sentimos saudades, hoje se transformou num estacionamento. O Hospital Santa Terezinha foi uma das obras de Dr. Alfeu, junto com o Fábio Ribeiro, junto com outros médicos, os quais eu não me lembro mais, entendeu? Então, era um homem progressista. Ô Afonso, nós vamos a uma pausa para os nossos comerciais. Voltaremos para continuar esse bate-papo tão interessante. Nossos comerciais, por favor.